Fala, galera, tudo bem com vocês? A voz ainda tá meio travada, mas o assunto aqui não para, porque mesmo em semana de data FIFA, o Corinthians sempre dá o que falar. O elenco ganhou aquela folga merecida, mas a torcida continua com a cabeça fervendo de tanta coisa acontecendo. E olha, para variar, mais uma lesão para a conta, mais um nome importante que vai ficar fora por um tempo considerável. O torcedor já nem se assusta mais, né? Porque parece que todo jogo é um novo capítulo no departamento médico. Dessa vez, o problema é com o Vitinho, que vinha crescendo, mostrando serviço, ganhando espaço e, justo quando começava a embalar, veio a pancada, lesão no joelho. Ele tinha feito uma boa partida contra o Mirassol, entrou com vontade, partiu para cima, deu assistência para o gol do Yuri Alberto e parecia que estava finalmente se soltando. Só que aí, em uma arrancada pela esquerda, sem ninguém encostar, ele sentiu o joelho e desabou no gramado. A imagem preocupou na hora. O jeito que ele levou a mão ao joelho, o semblante de dor, o pedido imediato por substituição, tudo isso deixou claro que não era nada leve. Saiu de maca, chorando, e quem acompanha futebol sabe que, quando o jogador sai desse jeito, raramente é algo simples. O diagnóstico veio no dia seguinte, lesão no menisco do joelho direito. E mesmo sendo uma lesão considerada menos grave em comparação a ligamento cruzado, por exemplo, ainda assim o tempo de recuperação gira em torno de 1 a 2 meses. A data FIFA até dá uma folguinha de 11 dias sem partidas, mas mesmo com esse intervalo, dificilmente o Vitinho volta ainda neste ano. Se a gente pensar que em um mês já estaremos no começo de novembro e em 2 no início de dezembro, praticamente já é fim de temporada. Pode ser que ele até se recupere a tempo de pegar as últimas rodadas, mas voltando de lesão, sem ritmo, é difícil imaginar que ele volte como titular logo de cara. Então, o mais provável é que o torcedor só veja o Vitinho em campo de novo em 2026. É uma pena, porque ele vinha mostrando evolução, ganhando confiança, e justo quando o time começava a encontrar um padrão, ele acaba fora. Mas calma, porque nem tudo é notícia ruim. O Corinthians venceu o Mirassol por 3 a 0, e mesmo com o adversário tendo mais posse de bola e finalizações, o time soube jogar o jogo que precisava. Foi eficiente, foi direto e aproveitou as chances. A vitória, além de aliviar a pressão, ajudou o time a respirar um pouco na tabela. Não foi uma rodada perfeita, porque os concorrentes diretos também pontuaram, mas vencer é sempre o que importa. O time chegou a figurar em 10º lugar, mas acabou caindo para 12º conforme os outros resultados foram saindo. Nada que preocupe tanto, porque o importante agora é manter a sequência positiva e aproveitar esse período sem jogos para ajustar o que ainda precisa ser melhorado. E olha, a lista de boas notícias não para por aí. Memphis Depay voltou a atuar, o que já é motivo de alívio para qualquer corintiano. Eu mesmo critiquei o tempo de recuperação dele, porque parecia que o cara estava demorando demais para voltar. E justo quando chega a data FIFA, ele reaparece. Mas segundo Lucas Silvestre, auxiliar do Dorival, o Corinthians tem trabalhado em conjunto com o departamento médico da seleção holandesa para equilibrar as cargas de treino e evitar qualquer sobrecarga muscular. A ideia é simples, garantir que o Memphis jogue um pouco, pegue ritmo, mas sem correr risco de agravar nada. Isso é importante, porque o Memphis é um jogador diferente, de decisão, aquele cara que muda o jogo. E quando ele está em campo, o Corinthians sobe de patamar. Ainda falta ritmo, dá para ver que ele está se readaptando, mas mesmo assim já conseguiu criar algumas boas jogadas, quase deixou o dele e mostrou que pode ser essencial nas partidas mais pesadas. No lance em que ele perdeu o gol, dá para ver que faltou aquele tempo de bola de quem ainda não está 100%, mas é questão de sequência. Quando ele pega ritmo, é outro nível. Além do Memphis, o Yuri Alberto já voltou, o Carrilho ainda deve demorar um pouco, mas o time começa a ganhar corpo novamente. E para completar o pacote de boas notícias, o Rodrigo Garro está muito perto de retornar. Segundo o próprio Lucas Silvestre, essa semana ele já entra em transição, aquele período entre o tratamento no departamento médico e o retorno aos treinos com o grupo. Isso significa que ele deve estar à disposição no clássico contra o Santos. Talvez não para começar jogando, mas pelo menos para ganhar minutos e sentir o campo novamente.
E é aí que entra uma questão interessante, o fator Breno Bidon. Porque, enquanto o Garro estava fora, o Bidon assumiu a função de meia e vem jogando muita bola. Ele cresceu, amadureceu, entendeu o jogo e mostrou que pode ser esse articulador do meio-campo. Falta ainda melhorar na finalização, arriscar mais de fora da área, mas dá para perceber que ele já está tentando mais, sendo mais ousado nos passes, quebrando linhas, chamando a responsabilidade. É um jogador que se desenvolveu muito rápido e que tem potencial para chegar à seleção, se mantiver essa evolução. O Bidon sempre teve técnica, mas antes pecava no físico, perdia disputas, sumia quando o jogo pedia mais intensidade. Agora, com o amadurecimento e a confiança, ele virou peça fundamental. E o mais interessante é que ele e o Garro têm características diferentes, mas podem jogar juntos tranquilamente. O Garro é mais explosivo, busca o drible, tem mais chegada na área, enquanto o Bidon é o cérebro, o cara que pensa o jogo, que faz a bola fluir. Então, o retorno do Garro não precisa significar o fim do espaço do Bidon. Muito pelo contrário, dá para encaixar os dois, desde que o time seja montado para aproveitar o melhor de cada um. Mas também é importante ter cautela. O Garro está voltando de lesão e precisa de tempo. Não dá para colocar ele para jogar 90 minutos de cara. O ideal é ir dosando, deixar ele entrar, jogar 30 minutos, depois um tempo inteiro, depois descansar. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder mais um jogador por pressa. E como o Bidon está vivendo uma fase excelente, essa volta pode ser feita com calma. É o momento ideal para trabalhar o time sem desespero, garantindo que todo mundo esteja inteiro quando realmente importa, nas semifinais da Copa do Brasil. Porque é lá que o bicho vai pegar. Ter Memphis, Yuri, Garro, Bidon e quem sabe até o Carrilho disponíveis é o cenário dos sonhos. Com força máxima, o Corinthians tem tudo para encarar o Cruzeiro de igual para igual. Pode até ser que o Cruzeiro entre como favorito no papel, mas quando o timão está completo, com a torcida junto, o jogo muda completamente. E é isso que o torcedor espera, um time competitivo, com raça, com vontade, principalmente, com seus principais jogadores em campo. Outro ponto que precisa ser valorizado é o trabalho da comissão técnica do Dorival. No meio de tantas lesões e desfalques, o time conseguiu se reinventar, apostou nos garotos da base e colheu bons resultados. O Breno Bidon se firmou, o Guinegão começou a ganhar espaço, o André fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians e mostrou personalidade. O lance do terceiro gol contra o Mirassol é um ótimo exemplo, ele começa desarmando, participa da construção da jogada e ainda aparece na área para finalizar. É isso que o torcedor quer ver, jogador da base entrando e mostrando que pode ser útil. E não é só ele. O Kaique também teve mais minutagem, apareceu bem quando precisou, e o Dieguinho vem sendo preparado para ganhar espaço. São jovens que estão sendo lançados no momento certo, com responsabilidade e confiança. E isso é mérito do trabalho da comissão técnica, que, mesmo com os resultados oscilando em alguns momentos, como naquele jogo contra o Sport, manteve o foco e continuou apostando na formação. O saldo, nesse contexto, é positivo. O time está ganhando novas opções, o elenco está mais equilibrado e o torcedor começa a enxergar um futuro promissor. Agora é aproveitar essa pausa da data FIFA para reorganizar a casa. A expectativa é que o time volte mais ajustado, com jogadores importantes retornando e a confiança em alta. O momento é de reconstrução, mas também de esperança. O Corinthians vive uma fase de transição, e essas semanas sem jogos serão cruciais para definir o que vem pela frente na temporada. O torcedor quer ver um time com identidade, com intensidade, acima de tudo, com vontade de brigar lá em cima novamente. E o mais curioso de tudo é que, no meio desse turbilhão de lesões e mudanças, o Corinthians começa a reencontrar uma cara. Aquele futebol confuso, travado e sem confiança das rodadas anteriores vai ficando para trás, e o time parece começar a entender melhor o que o Dorival quer. Ainda é cedo para falar em consistência, mas dá para perceber uma evolução clara. Jogadores que antes estavam apagados estão reaparecendo, a base está sendo mais aproveitada e a torcida começa a se reconectar com o time. E isso é fundamental, porque sem o apoio da Fiel, o Corinthians perde muito da sua força.
O torcedor tá cansado de ver um elenco desorganizado e sem gana, então quando o time mostra um pouco mais de entrega, a energia muda. E dá pra ver que os jovens têm sido o combustível dessa mudança. O André, por exemplo, mostrou personalidade logo nas primeiras oportunidades, e isso contagia os mais experientes. O Bidon virou o cérebro da equipe, o Guinegão traz força e mobilidade, e até o Kaique, que ainda busca espaço, tem mostrado potencial. É um novo ciclo começando, um Corinthians que mescla a juventude com a experiência de caras como Yuri Alberto, Memphis e Garro. Essa combinação pode dar muito certo, desde que exista paciência e planejamento. O erro seria querer apressar o processo, colocar pressão em quem ainda está amadurecendo. O Bidon, por exemplo, ainda tem muito a evoluir taticamente. Ele é talentoso, tem leitura de jogo, mas precisa melhorar o poder de finalização e o entendimento de quando acelerar e quando cadenciar o ritmo. E é justamente nessas pequenas correções que o trabalho da comissão técnica faz diferença. O Dorival e sua equipe têm conseguido dosar minutos, orientar posicionamento e ajustar detalhes que antes passavam batido. Outra questão importante é o equilíbrio físico. O elenco sofreu demais com desgaste e lesões musculares, o que prejudicou a sequência do time em vários momentos. O departamento médico e o setor de preparação física têm trabalhado para que isso não se repita. O caso do Memphis é emblemático. O jogador tem histórico de lesões, então o controle de carga e o diálogo com a seleção holandesa são essenciais para evitar recaídas. O Corinthians precisa do Memphis inteiro, não apenas disponível. E o mesmo vale pro Garro, que está voltando agora. O clube sabe que ele é decisivo, mas também entende que forçar uma volta pode custar muito caro. E quando a gente fala em caro, não é só financeiramente, mas esportivamente mesmo. A ausência de jogadores-chave tem custado pontos e desempenho. Com o Garro, o time ganha criatividade, tem mais saída, mais conexão entre o meio e o ataque. Sem ele, o Corinthians fica mais previsível. É por isso que o Bidon foi tão importante nesse período. Ele não é o mesmo tipo de jogador, mas conseguiu manter o time competitivo, mantendo o ritmo e a bola girando. Quando os dois estiverem juntos e entrosados, a tendência é que o Corinthians cresça ainda mais. O grande desafio será encontrar o equilíbrio entre todos esses nomes. Ter Memphis, Yuri, Garro e Bidon ao mesmo tempo em campo exige um sistema bem ajustado, porque são jogadores que gostam de ter a bola e precisam de liberdade. A solução pode estar em uma transição rápida, com um meio sustentado por jogadores mais físicos como Maicon e Martins, que vêm se destacando justamente pela regularidade. Os dois seguram bem a marcação e dão liberdade para os meias criarem. É uma engrenagem que, quando funciona, faz o time render de verdade. E não dá para deixar de mencionar o fator psicológico. O Corinthians vinha sofrendo com a pressão, e a vitória contra o Mirassol serviu para aliviar um pouco esse peso. Um placar de 3-0, mesmo sem uma atuação brilhante, tem um valor simbólico enorme. Mostra que o time pode ser eficiente mesmo sem dominar completamente o jogo. Mostra que, quando os jogadores estão focados, o resultado vem. E esse tipo de vitória ajuda a reconstruir a confiança, que é algo que o Corinthians perdeu em alguns momentos da temporada. Agora, com o elenco mais próximo do ideal, a expectativa é de um retorno mais sólido após a data FIFA. O clássico contra o Santos pode ser um divisor de águas, tanto pela rivalidade quanto pelo momento em que o time se encontra. Uma vitória pode significar um salto importante na tabela e, principalmente, a consolidação de uma nova fase. Mas para isso acontecer, é preciso continuar com o mesmo foco e intensidade mostrados recentemente. A torcida também tem papel fundamental nesse processo. A Fiel sempre foi o 12º jogador, e em Itaquera isso se multiplica. O apoio, a pressão, o ambiente criado no estádio fazem diferença real. E os garotos da base sentem isso, jogam com mais vontade, mais coragem. É algo que não se ensina, é vivido. E o Corinthians é, talvez, o clube do Brasil onde essa conexão entre torcida e time mais se manifesta. Quando o time corresponde, a energia é imparável. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
O clima nos bastidores do Corinthians parece estar mais tenso do que nunca, e a mais recente declaração de Hugo Souza só aumentou os rumores sobre a convivência no elenco. Em uma entrevista que circula entre jornalistas e redes sociais, o goleiro não mediu palavras ao falar sobre Romero, gerando um burburinho que promete movimentar a semana. Ele não tem o respeito de ninguém aqui no Corinthians, disparou Hugo, deixando claro que a relação entre os dois atletas estaria longe de ser amistosa. A frase, curta e direta, provocou reações imediatas. Dentro do clube, fontes próximas afirmam que o clima nos treinos anda pesado, com comentários sussurrados nos corredores da CT sobre a postura de Romero, que teria dificuldades em se relacionar com alguns companheiros. Para muitos, a declaração de Hugo não vem do nada. Rumores indicam que houve episódios de atrito entre o atacante e outros jogadores, embora nenhum tenha sido oficialmente confirmado. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. Torcedores se dividiram entre quem apoia Hugo Souza e quem defende Romero, transformando a declaração em trending topic entre os corintianos. Especialistas em comportamento de elenco apontam que essas tensões, quando não tratadas, podem afetar a performance em campo, principalmente em um momento decisivo do campeonato, em que cada vitória pesa mais do que nunca. Enquanto isso, a diretoria do Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas circulam comentários de que reuniões internas já teriam sido convocadas para tentar apaziguar os ânimos. Para alguns jogadores, a declaração de Hugo seria um alerta. A convivência entre atletas de diferentes perfis nem sempre é fácil, e a liderança dentro do vestiário é tão importante quanto a técnica dentro de campo. O burburinho está armado. Se Romero conseguirá reverter a situação e reconquistar o respeito de seus companheiros, ou se o clima tenso se intensificará, ainda é uma incógnita. Mas uma coisa é certa, no Corinthians, cada palavra tem peso, e a de Hugo Souza deixou a torcida e o elenco em estado de alerta, transformando um simples comentário em uma bomba nos bastidores do futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!